sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e eu vou trazer um tema hoje para vocês que eu sou completamente apaixonada, que é inovação e tecnologia. O ano passado, o Jornal de Jundiaí, pela primeira vez, conseguiu juntar todas as startups da cidade e soltar uma revista de inovação e tecnologia ESG. E a gente está acompanhando os processos que vão fazer essa cidade chegar mais perto da Smart City, um pouco mais perto de ser uma incubadora de projetos tecnológicos. E eu trouxe hoje para conversar aqui o Thiago Antunes, diretor de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jundiaí. Eu peço desculpas que hoje estou saindo de uma gripe, então eu vou estar com a voz um pouquinho mais baixa do normal. Seja bem-vindo, Thiago. Ariadne, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer conhecer você, também participar nessa primeira vez aqui no podcast JJ. Ô, Thiago, quando eu voltei aqui para Jundiaí, eu fiquei assustada, porque eu estava vindo de um ecossistema de inovação em São Paulo, e eu falei assim, não é possível que Jundiaí não tenha um ecossistema de inovação. E eu comecei a fazer umas ligações para umas pessoas, o pessoal do Grape Valley, e eu fui descobrindo um monte de empresas tecnológicas aqui, ficando assim, apaixonada pelo que os meninos estão fazendo em nossa cidade e que não tem visibilidade. A gente tem uma lei aprovada de inovação na cidade, a gente tem o Grape Valley, nós também temos a TIGE, que é uma associação que foi criada ano passado para ter CNPJ, para conseguir angariar projetos, mas me pareceu que o poder público ficou um pouco atrasado nessa discussão. Agora, o que nós vamos poder, vocês estão começando um governo novo, o que nós podemos avançar em relação a criar um ecossistema de inovação na cidade, né? E trazer projetos para perto, o que o poder público pode fazer, o que essas startups consolidadas podem ajudar e como é que a gente traz novos projetos para a cidade. Bom, vamos lá, Ariadne. O primeiro ponto que eu acho que vale a pena reforçar e trazer aqui, né, que a nova gestão, Martinelli Benassi, né, também com a liderança de Humberto Cerezer como nosso secretário, está muito claro para eles, isso eu posso afirmar para você, o quanto ciência, tecnologia e inovação é diferencial competitivo para as cidades. Tendo em vista, né, essa visão diferente acerca desse tema, nós construímos alguns caminhos, 4 grandes eixos estratégicos aí para que a gente possa nos orientarmos aí nesses 4 anos de gestão. E um deles é justamente a integração do ecossistema de inovação da cidade, que pega, né, nesse ponto que você disse. Tem muito movimento aqui. E, de fato, existe. Existem pesquisas que já acontecem, né, seja iniciativa privada e também, né, uma autarquia municipal, por exemplo, como a Faculdade de Medicina de Jundiaí. Negócios que já estão captando, estão participando de rodadas de negócio internacional, captando dinheiro aí em dólar, né, para poder investir no seu negócio. Tem muita gente com ideia nova, tem aluno de faculdade que está, naquele momento, né, buscando construir um negócio, uma ideia inovadora para revolucionar, para ser uma startup aí que vai ser valorada em bilhões daqui para frente. Todo esse movimento, ele existe. Vimos aí, como bem citou você, né, que o Grape Valley já vem trabalhando e dentro desse ecossistema também é possível enxergar ali já uma dinâmica. E nós, quando chegamos, enxergamos o quê? Bom, nós, como poder público, temos o papel de ser esse elo integrador. Nós precisamos construir políticas, programas e iniciativas para que a gente consiga conectar esse ecossistema. O ecossistema de inovação ele é complexo, ele não tem um dono. Então, a governança de um ecossistema de inovação ele é complexo. E nós não temos interesse nenhum de ser aí aquele que vai liderar esse processo, longe disso. Exemplos como quando a iniciativa pública quer tomar a frente do processo, conheço alguns casos que não deu certo. Nós temos que ser ali, entender o nosso papel como poder público, ativar a iniciativa privada, academia, investidor, agente de fomento, fazer essa ponte com órgãos federais, estaduais, entre outros, né, de fomento, para que a gente consiga estruturar o ecossistema.
Porque cada um olha para o ecossistema de inovação e ele entrega valor e capta valor, à sua maneira, ao seu interesse. Então, essa governança realmente ela é complexa. Entendendo, de fato, esse distanciamento que estava acontecendo do poder público com esse movimento, assim, foi unânime a discussão de que nós precisamos ser esse elo integrador. Mas não precisa ser o elo que a gente vai bandeirar que isso é nosso, de forma alguma. Somos mais um ator que vai fomentar, através do que nos cabe, com política pública, né, com essas pontes, com incentivo, com programas, né, que nós temos condições de construir em parceria com grandes empresas, pequenas empresas, todos aqueles que querem, né, de alguma maneira, construir o ecossistema, para que ele se solidifique e se fortaleça, e seja reconhecido de fato, seja atrativo para aqueles que querem construir algo em Jundiaí, né, uma ideia inovadora. Pô, aqui é um ecossistema que eu consigo ter todos esses atores me suportando. Ou aquele que está olhando para onde, além da Grande São Paulo, eu posso olhar, além da Grande São Paulo e de Campinas, né? Onde que eu posso olhar no estado de São Paulo que eu tenho um ambiente fértil, que eu tenho ali desenvolvedor, que eu tenho ali fomento, que eu tenho alguém que está interessado, que eu tenho a política pública de incentivo, de alguma maneira, né, de estar ali. Então, esse é o nosso, né, um pilar importante desse contexto. A gente podia pensar no que vocês podem pensar numa criação de uma câmara, de um fórum permanente de discussão, alguma câmara setorial. Vocês já estão pensando nisso para articular a rede? Sim. O que nós estamos imaginando, Ariadne? Né? Primeiro, nós precisamos olhar para o setor de tecnologia e inovação e construir alguns marcos importantes. Um grande evento, um grande fórum, seja o nome que nós queiramos dar para esse ambiente, está previsto para novembro. Então, assim, uma data já está definida, né? Segunda quinzena de novembro. Ali. Vou anotar quente. Por favor. E nós vamos vir aqui para poder pedir o seu apoio, né, nessa construção e nessa divulgação. O que nós queremos com esse grande momento? Claro, nós temos que construir tudo isso até lá. Mas o que nós queremos com esse grande marco anual de discussão? De fato é olhar, está em novembro propositalmente, né? Porque olhar para o ano e entender quais foram as construções e o que nós queremos olhar para o próximo ano e construir e sair dali com planos conjuntos para que a gente consiga fazer ali um trabalho em ciência, tecnologia e inovação. E claro, eu bato sempre na ciência, a gente precisa trazer a academia, a gente precisa trazer pesquisa, a gente precisa trazer trabalho científico, a gente precisa trazer e aproximar desse ecossistema, porque é dali que surge. Né, mas tem outra coisa que é mais todos os meninos aqui da startup, que eles vieram fazer podcast aqui com a gente, um por um, eles disseram da dificuldade de mão de obra. Então, assim, a gente está falando de trazer a academia para fomentar, mas a gente também tem que trazer a academia aqui para a gente criar cursos, para a gente fomentar gente que queira estudar desenvolvimento. Não é? Sim, sem dúvida. E qual que é o movimento que nós estamos aí prevendo, né? O secretário Varra Agopian, ele está com a agenda um pouco difícil em São Paulo, o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. E numa discussão com o nosso secretário, né, Humberto Cerezer, nós abrimos um mapa, um exercício, né? Compartilhando aqui um exercício que nós fizemos lá. Veja, Humberto, vamos dar uma olhada no mapa de cobertura da Unesp. Olha só, tem um vácuo aqui. Esse vácuo está onde? Justamente onde nós estamos. E surgiu uma provocação, né? Puxa vida, 2 cursinhos, né, de informática. A gente podia bater na porta do secretário Varra Agopian e falar para ele o nosso interesse de trazer um campus, né, da Unesp para Jundiaí. Tecnologia, eu sei que Sorocaba tem ali, né, tecnologia embarcada, depois o próximo é lá, Rio Claro, aquela região. Então, assim, tem um gap aqui nessa região, né? E isso eu vou dizer que sem isso não acontece? Eu acho que acontece, no entanto, né, com a academia desenvolvendo, né, pesquisa e trazendo mão de obra e dando oportunidade para o jundiaense, região metropolitana de Jundiaí, para estar aqui. Né? Mas, Thiago, tudo que eu leio, eu vejo, assim, a gente devia mesmo, na verdade, ter um grande movimento para trazer as crianças da escola pública, já no ensino técnico, já com essa... Porque vai ter emprego, vai um emprego bem remunerado, vai fazer bem para a cidade, vai fazer bem para as famílias, né? Claro que ninguém pensa assim, vamos trazer um curso técnico aqui de primeira programação e desenvolver gente que quer ser desenvolvedor de front-end, que quer fazer outra coisa. Por que não fomentar isso? Sim, eu acho que as políticas de incentivo, né, seja estaduais ou municipais para esse fim, precisam ser fortalecidas e incentivadas, né?
É um desafio falar de STEM, ciência, tecnologias, engenharias e matemáticas hoje. Né? Nós temos essa dificuldade de aproximar, né, e incentivar com que o aluno olhe para isso, queira estudar para entender o futuro. Países asiáticos já estão colocando no ensino básico fundamental o IA. Mas veja, a gente tem uma equipe campeã de robótica, não tem? SESI. Eu acho então, que tem que pegar essa moçada e fazer essa moçada estudar. É um excelente caso, né? Um excelente caso, com mulheres à frente, um grupo de meninas trabalhando. Assim, eu acho que esses movimentos todos servem de indutores ali para que a gente consiga fazer esse grande movimento. De fato, uma preocupação muito grande. Falando com uma empresa recentemente também, né, que vem expandir a sua operação em tecnologia para Jundiaí, mão de obra. Sim. Qualificada. Por isso que a construção dessa estrutura, essa infraestrutura ou essa estrutura que suporte um ecossistema de inovação é estratégico. E a gente tem que começar do básico, né? Do básico. É a mão de obra. Que todo mundo que passa aqui reclama da mão de obra. Todos os setores. Todos os setores. Né? E a gente tem percebido a diferença, né, da forma que se empregava no passado e que se emprega hoje. Tem aí uma geração, né, que não... Mas que se dá bem na área de inovação e tecnologia. Por exemplo, eu tenho amigos que são donos de grandes empresas que eles têm contrato por projeto, contrata por hora, para trazer essa geração Z para o trabalho, entendeu? Exato. E dá super certo. E aí, legal você tocar nessa visão do empresário, porque também precisa, né, realmente de uma mudança de modelo mental de quem toca as estratégias da iniciativa privada, olhando para essa questão. Sim. Vou dar um exemplo de uma grande empresa multinacional que está aqui, que tem ali, né, a sua estratégia também social, que recentemente patrocinou para 600 alunos da ETEC Best em Jundiaí uma maratona de inovação. Sim. Com foco em sustentabilidade, entendendo a importância do tema e relevância. Né? Então, movimentos como esse, aí são várias mãos, né? Porque o poder público não tem condições financeiras de tudo, né? Mas são várias mãos construir esse ambiente. Mas a gente pode atrair, né, a conversa do governo estadual para ter na ETEC. A ETEC é fantástica em Jundiaí, né, gente? Né? Eu acho que se a gente não teve universidade... Eu estava brincando com ele aqui um pouco antes da gente começar, que eu sou mais velha que ele. Jundiaí sempre esteve no meio. Para a gente estudar, ou a gente ia para Campinas ou ia para São Paulo. Não tinha universidades locais. Então, esse gap, a gente tem esse atraso até hoje. A gente vê que a gente não tem uma faculdade de tecnologia, a gente não avançou em ciência, porque a gente não tinha uma academia aqui. Mas a gente pode começar a fomentar, porque a gente tem as ETECs, e as ETECs são fenomenais. O que as ETECs estão fazendo de inovação em Jundiaí, às vezes nenhuma faculdade faria. Exato. Aí também reforço, né, a FATEC tem 5 ou 6 né, cursos de tecnologia ali, que acaba abarcando quase 90% do setor de tecnologia, que também tem formado aí. Né? Então, nós temos alguns casos positivos e bons na cidade. Né? Nós precisamos realmente impulsionar e fomentar para que mais coisas aconteçam. Num ambiente, Ariadne, que ele é um ambiente que organicamente, no que diz respeito à tecnologia, tem assim uma robustez que já se apresenta. Dá um dado para você. De 18, dados redondos, tá? De 18 bi de notas fiscais de serviços emitidas no ano passado em Jundiaí, quase 2,7 bi foram serviços em tecnologia. Dos top 200 principais contribuidores ali com recursos, né? A gente está falando de data center também nisso ou não? Tem nessa lista. Tem nessa lista também. Do top 200 contribuidores de valor, né, adicionado para a Prefeitura de Jundiaí, dos top 200, tem ali grande parcela, próximo de 30% dessa parcela, desses 200 aí, são empresas de tecnologia, que empregam uma massa de quase 7 mil pessoas na área de tecnologia. Então, nós temos com salários bons, né? Isso, é isso que eu ia chegar. Se a gente for comparar médias salariais de setores com o setor de tecnologia, você tem uma diferença de até quase 50%, 60% de diferença de salário. E olha só quanto é estratégico, pensando numa reforma tributária do futuro, que a tributação vai ser no consumo. Eu preciso qualificar o consumo na cidade. Eu preciso fazer com que quem consuma aqui consuma melhor e mais. Isso. E como é que eu vou fazer isso? Melhorando a renda. Qual que é o setor da economia que nós vamos conseguir fazer com que isso aconteça, fazendo uma visão de longo prazo aí, né? Para tornar a Jundiaí não só reconhecida como a terra da uva e também como da logística,
mas como um grande polo de tecnologia, de centros de tecnologia, atraindo empresas para cá. Que são não só de tecnologia especificamente pura, mas que tem, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento densa aqui na cidade. Tem uma outra empresa alemã também que anunciou recentemente aí a transferência do seu centro de pesquisa e desenvolvimento para Jundiaí. Nós temos várias, né? Fantástico. O que eu acho engraçado, a gente que está na imprensa, a gente percebe a dificuldade. Por exemplo, vou dar exemplos, posso citar porque são gigantes. Você tem a Siemens Energy, que faz sensacionais trabalhos. Você tem a Mali, você tem a Klabin. Sim. Só que essas empresas, e a própria Amazon, elas não têm vínculo com a cidade. Né? Você vai falar com o Global lá. Uma vez eu consegui entrevistar o Chris Torto lá de São Francisco. Então, assim, a gente não consegue trazer essas empresas para falar assim, vem cá, se vincula comigo, vamos fomentar a mão de obra, vamos estudar um parque tecnológico, que seja, qualquer coisa assim. O que vocês estão precisando? Porque quando eu chego, vou contar assim, por acaso é a Siemens Energy, mas podia ser outra coisa. Eu cheguei lá uma vez para ser numa coletiva e os caras estavam me mostrando um campus de energia eólica no Nordeste. Que um cara aqui em Jundiaí, um técnico, através com um óculos, conseguia falar que o cara tinha que consertar lá, na Paraíba. Olha que nível de tecnologia fantástico. Sim. Só que aí eu fico brincando assim, e ele tá lá no Distrito Industrial de Jundiaí, gente, desculpa falar, eu falo assim, nossa, você tá naquela época, né, tava uma infraestrutura muito ruim, eu falava assim, nossa, hoje tá um pouco melhor. Tá um pouco melhor, né? Assim, nossa, a gente tem tecnologia de Suécia no meio da Índia, entendeu? Então, assim, a gente não consegue se organizar. E eu acho que aí você tocou num dos nossos desafios, um dos principais desafios, que foi aquele pilar que eu comentei contigo, né? Do nosso papel na integração do ecossistema de inovação. Porque nós temos acesso a essas empresas. Sim. Inclusive, recentemente nós recebemos Siemens Energy conversando a respeito, né, de algumas frentes. Nós temos a condição de sentar, e aí essa discussão conjunta de câmaras técnicas, enfim, né? Seja o modelo que a gente for construir, a gente vai construir. Ok, vocês empresas alemãs, estrangeiras, né? São 100 e poucas multinacionais de Jundiaí que têm tecnologia avançadíssima. Como é que nós fazemos esse reflexo da sua tecnologia desenvolver e tornar a Jundiaí mais atrativas para vocês, para quem vocês querem trazer para cá, para fornecedores da sua cadeia, para mão de obra? Como é que mais ou menos o faz? que aconteceu com a Fenza. Quando a Fenza chegou, gente, era só a Fenza. E agora você chega lá nas margens, tem um monte de empresas parceiras, isso daí, inclusive, que a gente estuda ESG, sabe que é excelente, que esteja mesmo do lado, porque economiza reduz pegada de carbono, logística e tal. Então, assim, a gente tem, e ao mesmo tempo a gente fala de logística, a logística realmente, ela emprega mal, ela paga mal. Só que a gente tem, por aqui na nossa região, empresas inovando pra caramba com logística. Já usando inteligência artificial e tal. Quer dizer, a gente tem que só... Eu acho que a gente tem mais que costurar as pontas. É a costura. E o poder público tem esse papel. Né? Pela facilidade do acesso, para a gente poder discutir questões conjuntas. Né? Esse é o nosso papel. Por isso que a integração, de fato, é um pilar que é determinante. Né? Tem alguns outros pilares dentro da nossa estratégia, mas a integração porque nós precisamos conectar essa grande empresa com aquela ideia inovadora. A gente tem que fazer um Open Innovation. E de repente tem uma incubadora. Eu não gosto de usar a palavra incubadora, porque eu acho antiga. De fato ela é mesmo. Ela é antiga. Mas de repente tem uma iniciativa que pode servir para X pessoas. Exato, ou então, ao contrário, que eu também já vi isso acontecer. A empresa grande tem uma dor e um cara pequeno acha a solução para ele. E passa a ser fornecedor dessa iniciativa. Sim, exatamente. Eu acho que o Open Innovation, as empresas estão abertas para isso, né? Porque a solução dificilmente estará 100% dentro da grande corporação. Né? Ela vai buscar fora, e isso está consolidado, né? Inclusive até spin-offs surgem a partir disso, investimentos, né? Investimento corporativo acontece através disso. Então nós temos esse ambiente. Eu acho que a visão dessa cadeia produtiva, né, que envolve vários elos, ela precisa estar solidificada e estruturada. E aí, né, reforço, esse é o nosso desafio. Agora, Thiago, eu trouxe você aqui para conversar. Na verdade, me chamou a atenção uma comunicação que vocês fizeram,
que eu não sei se vocês estão acompanhando aqui pelo JJ, a gente tem uma discussão em torno da área do IAC. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Vira e mexe estão querendo vender a nossa área do IAC. E nós temos uma pesquisa fenomenal com agrotóxicos que acontece ali dentro, né? Que é ponta de EPIs, lança. né? EPI é ponta de lança aqui nacionalmente falando. Mas eu imagino que o governador olha aquela área linda, cinturão da Serra do Japi, e fala assim, opa, isso aqui podia me dar grana, então eu tô precisando de grana, eu tô querendo vender. Então vira e mexe, ela é colocada em leilão. E aí vocês falaram pro governador que vocês queriam levar um parque tecnológico para lá. Isso me acendeu um alerta. Eu falei, pô, mas como é que vai fazer um parque tecnológico ali? Aquilo é uma área de... Gente, eu penso que aquilo é uma área de preservação ambiental. Se não é uma área de preservação ambiental, no mínimo ela é uma área de preservação paisagística, do ponto de vista de legislação. Então eu queria que você me desmistificasse o que você falou. Perfeito. Ninguém vai construir 10 mil metros de prédio lá, né? Excelente oportunidade realmente de desmistificar e tentar eliminar alguns ruídos que aconteceram, né, de comunicação, enfim, algumas coisas aí. Primeiro, um passo antes, né? Dentro desses 4 pilares que nos orienta, o desenvolvimento de infraestrutura para ciência, tecnologia e inovação está no nosso radar. Ponto. Nós precisamos dar mínimo suporte de infraestrutura para que essas coisas aconteçam. Então, a discussão de ter uma área em Jundiaí, um centro de inovação e tecnologia, um parque tecnológico, enfim, seja o formato e modelo de estratégia que for, está no nosso radar. Tendo em vista que IAC novamente está passando, né, por essa questão, nós olhamos para esse ativo que nós precisamos construir permanência dele aqui, porque nós reconhecemos que, como falamos anteriormente, que a ciência, a pesquisa é a base de todo o processo de inovação e tecnologia e desenvolvimento. Nós gostaríamos muito que isso permanecesse aqui. Tendo em vista tudo isso que nós falamos anteriormente. Né? Nós estamos falando de integração de ecossistema, seria inadmissível falar que não, Vou perder um, né? Vou perder um. Não, leva a IAC para onde quiser que levar. Assim, isso seria contrassenso absoluto. Tendo em vista, né, que temos lá 1.100.000 metros quadrados de área gigantesca, linda, né? Quem teve a oportunidade já de conhecer. Nós tivemos a oportunidade também de estar com o pessoal que é responsável, com a diretoria, mostrando os projetos, as premiações, enfim, só realmente reforçou esse nosso entendimento que nós precisamos fazer com que esse ativo permaneça aqui. E como é que nós poderíamos contribuir, claro, né? Contrapartida se o governo do estado, né, estiver disposto a nos entender, acima de tudo. Por que não nós juntarmos força numa área pública que tem ali obviamente a sua utilização e nós não possamos fazer parte desse ecossistema ali? Essa é a proposta. Seja em prédios que já existem ali, vamos chegar um momento de discutir qual é o formato disso, mas nós entendemos que nós conseguimos abrir uma estrada gigantesca para a gente consiga viabilizar o que nós estamos discutindo anteriormente e também, de certa forma, potencializar as pesquisas e essa relação que já acontece ali, que grande parte dela é feita por incentivo da iniciativa privada. Sim. Grandes empresas estão ali fomentando né? A pesquisa. E fomentando a pesquisa ali. Então, eu acredito que, sobre a ótica de ecossistema de inovação e desenvolvimento, enfim, tecnologia, nós temos que olhar para todos esses elos. Você tem uma outra vantagem, tem fibra ótica ali, né? Exatamente, né? Que é uma base importante, né, para qualquer, enfim, né, pesquisa e outras questões. Então, você junta forças e essa é a realidade, né? Porque, como eu comentei contigo anteriormente, antes de nós entrarmos aqui, na hora me ligaram, Thiago, você está doido falando? Não, a gestão está doida falando que eu tenho que pegar 1.100.000 metros quadrados e vai montar um parque tecnológico. Eu não te liguei porque eu não tinha seu telefone, porque eu também olhei aquilo e falei, não. A realidade não é essa. A gente não quer atrapalhar a pesquisa, né, do SEG, a gente não quer incomodar, não quer tirar ninguém de lugar nenhum, meu Deus. Né? Nós queremos que permaneça esse ativo aqui, mas nós acreditamos, né, que também temos condições de participar, né, desse ambiente, tendo em vista que na nossa estratégia, construir uma infraestrutura para que a gente esteja ali. O formato, né, tem bons cases, né, que acontecem em São José, tem Sul, tem Campo Grande recentemente também, que acabou, né, tem interior de São Paulo, que alguns casos interessantes, que esse parque tecnológico, esse centro de inovação e tecnologia, seja, né, o formato que a gente vai instalar, né, se é, né, a gente vai instalar lá dentro, não sei, está nesse processo, né, que congregue nele todos esses elementos.
né? Pesquisa, iniciativa privada, um ambiente para que startups, né? Que a gente consiga também trazer ali a formação e por que não, Ariadne? Como bom exemplo que acontece em São José dos Campos, um campus de uma Unesp dentro desse espaço, que também tenho percebido que tem alguns outros movimentos também muito saudáveis, sadios aí para quem está mobilizado aí a buscar, né, e pedir, né, esse ambiente acadêmico para a região. Eu acho que todas Podia ser tudo junto, né? Tudo integrado. Exatamente, né? tudo num espaço e, claro, acima de tudo, né, preservando o que nós temos de ativo ambiental ali. Porque essa é a minha maior preocupação. não se discute mais desenvolvimento econômico sem pensar no meio ambiente. Não se discute mais. E todo esse aparato e toda essa estrutura que nós imaginamos de desenvolvimento de pesquisa, ciência, produto, solução, tecnologia ali dentro, vai servir para esses avanços emergentes que nós precisamos em relação à mudança climática, por exemplo, que consequentemente tem toda uma questão social e tudo mais. Nós não vamos conseguir avançar nos resultados que nós precisamos a curtíssimo prazo para ontem em relação às mudanças climáticas, se não tiver tecnologia nessa história. Sim. Então, eu acho que nós temos ali um ambiente muito propício para que a gente construa essa governança, construa esse ecossistema de inovação da cidade. E como nós podemos fazer isso aí? Juntando força. E não é, voltando ao início do ruído, né? Não é descartando de forma alguma. Né? Então, acho que é uma grande oportunidade. Já te agradeço o JJ, para que a gente possa deixar isso mais claro. Tá certo. Olha, eu não falei de Smart City, eu não falei de inteligência artificial e o nosso tempo acabou. Então você está convidado mês que vem para voltar. Isso é bom porque a gente vai ter aqui frequência. Pra gente falar de Smart City, a gente pode convidar o presidente da Cisjum também para a gente ver se a gente avança um pouquinho na cidade, né? Perfeito. Bom, quem quiser conversar com você, quem quer falar com a secretaria, fala com onde te acham. Nós estamos lá no Paço Municipal, 6º andar, ala norte. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Só nos procurar. É só ligar e marcar? Ligar e marcar. Tá bom. Fala com a Silmara lá, que é o meu braço direito lá, que nos apoia. E certamente a gente vai conversar, como a gente já tem recebido muita gente boa que quer apoiar. Isso é legal de Jundiaí, viu, Ariadne? Que é legal, né? Se as pessoas... Nossa, o quanto de pessoas que eu estou... Tiago, eu coloco hora técnica minha, sem, assim, pro bono. Vamos fazer esse negócio acontecer. Eu acho que isso é legal, assim, a gente tem percebido. Bom, fiquem conosco e nos sigam no jj.com.br. Até mais.